Oi, gente, tudo bem? Faz tempo, né, que eu não passo aqui no canal, não gravo nenhum vídeo. Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo que faz tempo que eu queria gravar, que é por que que eu não assisto mais a Globo e nem os outros canais. Deixei de assistir. Primeiro, antes de eu falar, eu vou colocar aqui o áudio, que eu tô aqui no vídeo, mas eu não vou colocar o vídeo, eu só vou colocar o áudio dessa menina, que é Giovana, que ela era jornalista da Globo, acho que por trás da câmera e tal. E quando eu vi esse vídeo, é do Brasil Paralelo, e foi gravado em 2021, novembro de 2021, mas acabou aparecendo pra mim agora, esse ano, 2023. Eu assisti e eu fiquei assim, graças a Deus, Senhor, graças a Deus, que eu deixei de assistir essa emissora e também as outras. Então, vou colocar aqui o áudio. Quando nós passamos pelo processo seletivo de estágio, uma das diretoras lá fez a seguinte pergunta no treinamento: quantos por cento, quantas vezes no ano vocês acham que nós abrimos um jornal com factual? E por que ela fez essa pergunta? Porque abrir um jornal com factual, com alguma coisa muito quente, é a headline na televisão. Então, aquilo que o apresentador fala é o que vai chamar a atenção do público para o público continuar assistindo o programa ao vivo. E o que conta na televisão é o ao vivo. É aquela audiência ali ligada no controle. E a galera respondeu, 50% das vezes, 60% das vezes, 30% das vezes. Aí ela respondeu, não, 20% quando é um ano bom. Ou seja, quando tem muita tragédia, é bom. Olha que loucura. Porque nós conseguimos abrir 20% dos jornais com o factual. Tirando esses 20%, 80% o jornalista tem que fazer um malabares para conseguir prender a atenção. Isso me lembrou de uma... Aí eu dei uma adiantada, que ela vai falar essa outra coisa. Até comentando isso com o Arthur no bastidor, teve uma situação que pra mim foi a mais bizarra. E foi ali que eu falei, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, porque não tem condições. Pronto, lá vem bomba. A história mais pesada da Globo. Nós tínhamos... Na verdade, a gente tava trabalhando ali normalmente, buscando informações para começar o jornal. Era o Jornal Hoje, que é um jornal da hora do almoço, que quem assiste geralmente é a dona de casa, ou a família, as pessoas que estão ali meio-dia, 1 hora em casa. E vazou uma situação, chegou uma situação na redação e eu vi a diretora de jornalismo correndo pra lá e pra cá sem salto, porque afinal de contas chegamos naqueles 20% do factual. Finalmente. Finalmente tínhamos o factual e fazia algumas semanas que o jornal Hoje não tinha nenhum factual. E eu fui ver o que era o factual. Um senhorzinho bateu na porta do vizinho pra reclamar, porque o vizinho sempre roubava o jornal dele. E ele foi lá falar, olha, por favor, rouba o jornal, lê o jornal e devolve, porque eu quero ler também. E esse vizinho que roubou o jornal esquartejou o cara, o idosinho, e colocou ele dentro de uma mala. Meu Deus. E levou ele pra algum lugar. E essa era a notícia, pesadíssima, assim, era muito bizarra a situação. E eu vi a diretora de jornalismo correndo pra lá e pra cá, feliz, porque nós tínhamos um furo. Só esses 2 pedaços. Quem quiser assistir, eu vou ver se eu coloco o link aqui embaixo. Mas eu acredito que muita gente já deve ter assistido, porque foi de 2021. Pra mim, só apareceu agora. E, gente, quando eu assisti isso, nessa parte, quando ela falou isso, eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada por eu não assistir mais essa emissora. Obrigada por eu não dar mais audiência a essa emissora. Eu fui uma época muito viciada em TV, desde criança. E eu assistia desenho, eu já ligava, era pro desenho, e ficava na televisão, me arrumava para ir para a escola. Quando chegava da escola, já estava lá na televisão. Então, eu cresci assistindo SBT, TV Cultura e a Globo. Quando eu era criança, eu não gostava muito de repórter, mas quando foi chegando na adolescência, eu fui me interessando pelos assuntos. E também acabei ficando viciada em novela. Então, eu assistia novela todo dia. Assistia a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, que passa às 9. Assistia Malhação, deixei de assistir Malhação mais ou menos de 2005 pra cá, que eu achei, já não fui gostando do tema, como estava indo o andamento
parei de assistir Malhação, mas ainda assim assisti as outras emissoras. Casei, continuei assistindo TV, às vezes até meu esposo falava, ei, deixa essa novela pra lá e tal. E nesse sentido, meu esposo nunca foi apegado, ele gostava mais de assistir filme, essas coisas, um ou outro, repórter e tal. E o que é que me fez deixar de assistir repórter? Duas coisas. Não só repórter, mas também a emissora. Primeiro eu comecei com essa e depois eu fui deixando aos poucos. Fui assim, quando a gente abre os olhos, a gente começa a analisar tanta coisa que a gente... Isso aqui não tem nada de útil, isso aqui também não, isso aqui não, vai tirando um monte de coisa. Então, quando foi em 2011 para 2012, eu acredito que foi mais ou menos na metade de 2011 para o início de 2012, eu tinha o meu menino, quer dizer, ainda tenho, né, mas ele tinha 1 ano, então foi entre aí 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. E eu gostava de assistir com ele o desenho da Globo, né? Não era todos, que tinha uns de luta, assim, Dragon Ball, essas coisas assim, que eu nunca gostei. Mas assistia as Meninas Superpoderosas, às vezes assistia Bob Esponja e outros que não estou me lembrando agora, mas assisti. Quem dessa época vai lembrar dos desenhos. E eu nunca deixei meu menino assistir desenho sozinho. Eu sempre assistia com ele. Só quando era um desenho que eu já sabia como é que era, já sabia o enredo, tudo e tal. Então eu sempre assistia com ele. Eu ligava a televisão e assistia com ele. De domingo ele amava assistir Fórmula 1. E por aí vai, assistia. E o que é que eu comecei a observar? Que no horário da manhã, o comercial estava ficando meio inapropriado. Por quê? Era o horário em que as crianças estavam assistindo desenho, né? Todo mundo sabia que, se eu não estou enganada, começava 8 ou era de 9 até às 10 o horário de desenho. Depois é que vinha o bem-estar. E o comercial, nesse horário, se eu me engano, até às 5 ou às 7 da noite, não pode ser assim muito por causa de criança, tá? Só depois lá para as 8, 9 da noite, que não é horário de criança, tá na televisão, aí que tem aqueles comerciais. Então, quando o desenho acabava, que ia pro intervalo, vinha a chamada da novela, com a mulher quase com os peitos de fora, quase seminua, se mostrava de costas, ou a cena assim meio violenta, do cara assim, sabe, querendo pegar o outro, não vou falar, né, pra não ser bloqueada aqui. E toda vez eu tinha que mudar de canal. Opa, por quê? Aquela idade não é apropriada pra assistir, né, querendo, vou criar meu filho numa bolha, sei lá o que, não. Mas tem a idade apropriada. Uma criança nessa idade de 1 ano, 3 anos, 5 anos, acho que até uns 7 anos, não tem maturidade. Então, para ela, tudo que ela vê, ela acha que é correto, que pode, que não tem nada. Então, nós pais, nós que estamos criando a criança, temos que ter esse filtro. Eu não deixava meu filho assistir desenho violento, filme violento, não comprava brinquedo que tinha arma. Quando ele chegou lá com uns 8, 9 anos, a gente foi conversando, explicando, e aos poucos foi assistindo esses tipos de filme, e eu sempre orientava, isso é ficção, esse filme foi baseado em fatos reais, mas aí na cena que você tá vendo foi tudo ficção e tal. Quando teve os dos Vingadores também, eu assistia com ele, e sempre falava, isso aí é mentira, isso aí ele tá no cabo de aço, isso aí sei lá o quê. Sempre conversando, porque tem aquela criança que vê aquilo, e vou fazer de verdade, ver o Superman voando e... eu vou voar também, pula na janela e se lasca, né? Vai se machucar. Então, eu sempre fui muito assim. E quando mostravam, às vezes aparecia no Facebook, mostrando, né, como é que foi gravado, que tinha um chroma key atrás, verde, tudo, e eu mostrava pra ele, assim, tá vendo aquela cena? Tu viu que ele voou assim, que ele deu um chute, sei lá o quê? Olha como foi gravado. Então, sempre conversava assim. Então começou a passar esse tipo de comercial nos intervalos do desenho. Toda vez eu tinha que mudar o canal. Aí eu mais ou menos sabia o tempo de intervalo, depois eu voltava quando já estava voltando no intervalo para continuar assistindo o desenho. Toda vez eu estava fazendo isso, até que um dia eu pensei, se eu estou tendo que fazer isso prova de que não é para eu assistir. Porque se fosse um canal que desse para assistir, eu não precisaria ter que estar trocando na hora do intervalo. E eu fui deixando de assistir. Fui deixando de assistir, deixei de assistir, parei de assistir esse desenho.
parei de assistir as novelas e tal. As novelas eu já não estava mais gostando muito, que era só traição, sabe, essas coisas assim. E quando foi em 2012 para 2013, eu comecei a sentir sintomas de ansiedade por vários e N motivos. E eu comecei a observar que quando eu assistia a Repórter, né? Que o Repórter, como ela mesmo falou, que vende a notícia ruim. Então, quando vinha aquela notícia, tá aumentando os assaltos, tá isso, sei lá o que, tá aquilo, sei lá o que, eu já tava ficando agoniada. Às vezes eu saía na rua já com medo. Ai, meu Deus, sei lá o que. Tinha vez que meu esposo parava no semáforo, no carro. O motoqueiro parava assim do lado, já ficava assim, Jesus Cristo, meu Deus do céu, ai, será que ele vai assaltar, vai isso, sei lá o quê? E eu percebi que aquilo estava me prejudicando, e eu disse, vou tirar de vez. Então eu assistia de vez em quando SBT, a Record, a Band, gostava de assistir Eliana e tal. Só que ao longo do tempo eu fui observando esses programas e fui perdendo o gosto, fui vendo que você for analisar, for filtrar, é pouca coisa ali que tem de útil. É muito, assim, você for analisar os programas que tem, tudo fútil, não tem, assim, algo de útil, nada, né? Principalmente até jornalismo. Você vai assistir o jornalista, é uma notícia boa para 15 ruim. Então, menino, como é que não sai seu psicológico dali? Você só se alimentando de coisa ruim, né? Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, o que a gente vê. Então, você só vendo coisa ruim, coisa ruim, você vai ficar só pensando que vai acontecer o pior, só tragédia, só isso, cuidado, que sei lá o quê. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E eu deixei de assistir. E ao longo do tempo eu fui deixando de assistir essas outras emissoras. Quando foi no final de 2019, minha TV quebrou. E foi outra coisa que eu agradeci a Deus também, porque entrou 2020 e, assim, eu me informava as coisas que aconteceu durante a pandemia pela internet. No Facebook, no YouTube, no Google, vendo as notícias e tal. Mas eu acredito que se tivesse a TV, talvez eu acabasse ligando para ver mais para isso e aquilo, talvez me fizesse mal. E eu dei graças a Deus. Porque quando eu ia na casa dos meus pais, o meu pai sempre estava nessa emissora, ligado lá, e toda vez ele falava: oh, vocês viram a quantidade de idoso que morreu? Vocês viram sei lá o quê? E a gente, eu e meu esposo sempre tentava falar: ó, não é assim, ó, mas veja, teve fulano que foi curado, teve isso, teve sei lá o quê, tem tal remédio que pode ser tomado, tem isso e tal. E eu acredito que isso foi uma das coisas que acabou agravando o meu pai, né? Porque ele teve 2 AVCs, ele tinha pressão alta e diabetes, mas ele era ativo, ele andava de bicicleta, ele só parou de dirigir o carro, que minha mãe acabou segurando, né? Depois que teve AVC, porque a médica recomendou, mas ele andava de bicicleta, ele fazia uma coisa ou outra, e quando veio o período da pandemia, que ele teve que ficar isolado dentro de casa, né? Isolado que eu digo, sem poder sair, sem nada, isso prejudicou, e ele só vendo essas notícias ruins, acredito que acabou prejudicando, tanto que meu pai veio falecer em agosto de 2020. E a gente sempre falava também para minha mãe, evite de estar assistindo isso, evite de estar vendo essas coisas, sabe? Sempre falava e tal. Então, eu deixei de assistir por causa disso, né? De eu ter que toda vez estar mudando de canal por causa do comercial. E quando eu assisti esse vídeo, eu acho que foi em junho que eu assisti, eu fiquei olhando assim, meu Deus, obrigada. Obrigada por eu ter deixado de assistir essa emissora, obrigada por ter dado audiência a essa emissora. Então, eu não assisto de maneira nenhuma. Tem até conhecidos meus que sabem que eu amo de paixão a novela O Cravo e a Rosa. Eu amo demais. Mas eu não vou dar audiência para essa emissora. Teve, acho que foi o ano passado, que eles botaram de novo, né? Não Vale a Pena Ver de novo. E meus colegas me marcando no Facebook: olha, vai voltar isso, é o que eu disse. Obrigado, mas eu não dou audiência a essa emissora. Não dou, porque ela foi uma emissora séria no passado, mas para mim perdeu a credibilidade, o andar da carruagem, como tá as novelas, como tá o jornalismo hoje em dia, para mim deixou. E eu tô falando dessa emissora porque ela é a que o pessoal mais fala, né? Como você diz no canal de TV, o pessoal já diz logo ela. Mas se você for analisar, uma boa parte está assim.
Então, por esse motivo, eu deixei de assistir Repórter e essa emissora e acabei deixando de assistir as outras emissoras. Então, esse meu vídeo eu queria deixar assim, para vocês refletirem. Que tipo de coisa vocês estão assistindo? Que tipo de coisa vocês estão se alimentando? Claro que, assim, assistir um filme engraçado, não, vou assistir um programa só para relaxar, ok. Mas que frequência você está fazendo isso? Você passa o dia todo só assistindo isso, só vendo um repórter, tragédia, 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 ou só vendo coisas fúteis? Então, vai acabar interferindo, sabe? Então a gente tem que analisar, filtrar e tal. E nós, como os cristãos, porque eu sou evangélica, temos também que ter mais cuidado ainda. Que a gente assistindo essa emissora, a gente está dando audiência para ela. E se está dando audiência para ela, ela pensa que a novela tá boa, esse tipo de jornal tá bom, essa notícia assim, sabe? Por que não vamos compartilhar mais notícias boas? Não, mas o pessoal só quer compartilhar notícia ruim. Então a gente também tem que ter cuidado nisso, que tipo que a gente tá dando audiência, sabe? Você vê um bombeiro salva uma pessoa, a repercussão é essa aqui. O cara matou a mulher, a repercussão é pá. Quer dizer, a tragédia, como ela mesmo falou, essa repórter Giovana, a tragédia vende mais do que notícias boas. Então, por quê? Por que que vende mais do que notícias boas? Porque quem consome. Se eles pensam desse jeito, é por causa de quem consome, como ela mesma disse. Ah, quando tem uma tragédia é porque tem um pico de audiência, sim. Por quê? Porque tem quem consuma. Se não tivesse quem consumisse esse tipo de assunto, eles talvez focassem em coisas boas, em notícias boas. Tanto que teve até a jornalista que falava, eu via pelos vídeos curtos que o pessoal botava na internet. Ah, tá despiorando. Ué, despiorando não é melhor dizer está melhorando, mas veja, até as palavras que eles usam é sempre no sentido de trazer algo ruim, né? Não é melhor dizer está melhorando do que despiorando. Então, fica aí a reflexão. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.